O Atlético atropelou o Cruzeiro no clássico da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Mais do que o resultado e a imposição dentro do jogo na arena, chamou muito a atenção o fato de que mesmo com pouquíssimo tempo de trabalho, o Galo já joga de uma maneira muito diferente e os jogadores já assimilaram muito bem as ideias trazidas pelo novo treinador. E nesse vídeo a gente vai dar uma olhada exatamente para esses movimentos, para como tem jogado, ideias, conceitos, modelo de jogo do Gabriel Milito nesse Galo que começa de forma avassaladora a sua passagem pelo futebol brasileiro. Bom, a gente já está com o campinho aí na tela e as formações iniciais de Cruzeiro e Atlético no Clássico para a gente dar uma olhada exatamente nessas ideias do Galo, né, no ponto de partida do time em campo. Depois a gente vai exemplificar também aqui com alguns lances. Bom, de início é um 4-4-2 muito parecido, né, do ponto de vista de distribuição inicial, de ideia inicial, com o que a gente tem visto nos últimos tempos, né, desde que se estabeleceu essa dupla com o Paulinho e o Hulk. O time muito baseado em torno dessa dupla de ataque. É uma dupla muito forte, a melhor dupla de ataque do futebol brasileiro. Então é natural que os treinadores montem o seu time, né, montem o Atlético no entorno dessa dupla, né, ao redor dessa dupla. Então, Hulk e Paulinho à frente, o meio-campo com 4 jogadores, Otávio, Alan Franco, Zaratio e o Gustavo Scarpa, e uma linha de 4 na defesa que teve uma surpresa no clássico, a escalação do Batalha como um zagueiro ao lado do Gemerson. Esse é o ponto de partida, mas com a bola o Galo se modifica completamente, né? Os comportamentos são muito diferentes, porque o Saravia vai ficar para uma saída de 3 aqui, né? O Galo iniciando o jogo, saída de 3. Gemerson, Batalha e o Saravia se tornam um terceiro zagueiro. O Scarpa tem a função de abrir bastante o campo por um lado. O Guilherme Arana tem a missão de abrir o campo bastante por outro. Esses dois jogadores têm muita liberdade dentro desse corredor para receber e fazer jogada de 1 contra 1, para dar profundidade, para ampliar o espaço no campo muitas vezes. Paulinho e Hulk, essa dupla, né, de ataque. E aí os meias também têm funções diferentes. O Otávio e o Alan Franco se oferecem muitas vezes como esse apoio ao primeiro passe. E o Zaratio vai ser esse meia que muitas vezes vai se juntar aos homens de frente. Então, em vários momentos do jogo ontem, o Cruzeiro tentava subir um pouco mais a sua marcação, ou pelo menos fechar os caminhos, né, nessa faixa um pouco mais central, e o Atlético conseguia acumular muita gente nesse espaço atrás da linha atrás da linha de meio campo, né, atrás da pressão. O Zaratio transitou muito por aqui, o Hulk transitou muito por aqui, mudando de lado, Paulinho transitou muito por aqui. A própria dupla de volantes, né, Otávio e Alan Franco também transitando muito, porque esse é um dos conceitos de jogo, né, do Milito. Muita gente apoiando a saída de bola e muita gente nesse espaço atrás da primeira pressão, atrás da marcação inicial, né, nessa entrelinhas, que é o que a gente chama aqui, que é o espaço entre a linha de defesa e a linha do meio campo. Então, o Galo joga com muita gente nessa entrelinha, Hulk, Paulinho, Zaratio, os volantes podendo avançar também conforme os defensores sobem para tentar conduzir o time em campo e fazer essa armação inicial. E o Cruzeiro não conseguiu encaixar essa marcação em nenhum momento dentro do clássico, né? No comecinho ali pressionou um pouco melhor, mas depois disso ruiu, os gols foram saindo e o Galo mostrou muito aproveitamento dos espaços, mostrou uma boa ideia do que fazer com a bola, né? Do trabalho de passe, de movimentação, de deslocamento, dos apoios para o jogador que tinha a bola. Então foi muito importante, interessante a gente observar isso, né? E para o Galo foi muito importante dentro do jogo. A gente olhou para a prancheta um pouquinho, vamos dar uma olhada nos lances dos 2 gols, né? De 2 dos 3 gols do Atlético, que mostram também bastante isso. Bom, agora a gente vai olhar na prática como funcionava essa distribuição do Atlético nos momentos em que o time tinha a bola e tentava se ocupar do campo de ataque. Saída para o jogo. Como mostramos no desenho, Saravia como esse terceiro homem ao lado de Batalha e o Gemerson, né? Uma saída a 3. Otávio e o Alan Franco nas costas dessa primeira pressão. Repare como ele se posiciona exatamente às costas dessa linha de 4 que o Cruzeiro faz para tentar pressionar, né? Com o Ramiro, o Arthur Gomes, o Rafa Silva e o Matheus Pereira. O Cruzeiro tentou congelar essa saída de bola por dentro do Galo, subindo um pouco seus jogadores do meio e fechando o centro, mas muitas vezes deixando o lado vulnerável, e esse foi um detalhe no jogo. E tem aqui, né, nesse lance especificamente, o apoio do Paulinho. Falei que os 2 atacantes, mais o Zaratio, né, saem muito dessa posição mais central, recuam para oferecer uma linha de passe para tentar fazer o time progredir com uma tabela dentro do campo. Repare como o Atlético vai trabalhando a bola e os jogadores vão se movimentando atrás das costas, nas costas dessa linha, né, de meio campo, justamente para oferecer uma oportunidade de passe. Aqui a pressão do Cruzeiro está muito mal feita, descoordenada, né? Os jogadores não conseguem nem pressionar a bola, nem fechar a linha de passe, e com isso o Saravia encontra o espaço livre para colocar o Otávio.
num momento ali em que o Cruzeiro tenta se recompor dentro do campo, né? Uma pressão que não deu certo, o time tenta retornar para marcar, o Scarpa já está numa condição de receber no 1 contra 1. Os pontas, os alas, né, estão sendo muito potencializados por esse sistema do Gabriel Milito. E aí no 1 para 1 o Scarpa é fatal. Um belo cruzamento para o Zarate poder infiltrar e fazer o gol, que é um outro detalhe, né? Como eu disse, os meio-campistas que infiltram na área como elemento surpresa. Repare aqui que quando o Scarpa prepara o cruzamento, a defesa do Cruzeiro, a dupla de zaga, né, o João Marcelo e o Neres, eles estão muito fixados no Paulinho e no Hulk, que é um pouco natural, né? São dois atacantes muito fortes. E não percebem o Zarate acelerando e infiltrando na área como elemento surpresa. Tanto que ele vai finalizar sozinho, ele passa despercebido, porque as atenções estavam voltadas ali para a dupla de ataque do Atlético Mineiro nesse lance. Esse é o lance do segundo gol, o gol do Paulinho, que vai mostrar também, né, essa questão dos alas e da capacidade desses dois jogadores de apoio. A jogada começa pela esquerda e vai rolar uma inversão aqui do Zarate para o Scarpa. Olha onde estão o Scarpa e o Arana. O Arana com os dois pés em cima da linha lateral e o Scarpa quase isso, né? Esse é o movimento que a gente fala de amplitude, ampliar o espaço do campo. Scarpa bem aberto de um lado, Arana bem aberto do outro. Qual o objetivo por trás desse conceito, dessa ideia? Alargar a linha defensiva do adversário e permitir infiltrações no meio dela. Então o Zarate vai inverter uma bola para o Scarpa e ele vai dominar e poder partir para cima de novo numa condição de 1 para 1, como aconteceu no lance do primeiro gol. E aí aqui um outro detalhe, né? O Galo que chega para a área com muita gente e com os dois alas, né? Então estão na área nesse momento. O Paulinho, o Hulk está chegando, o Zarate está ali fechando também, né? O cara que deu o lançamento, ele corre para poder fechar na área, como fez no lance do primeiro gol. E os dois alas, né? Fechando também. O Arana vai fechar no segundo pau, a jogada até vai terminar com ele, e o Scarpa fazendo o cruzamento, né? Então são movimentos bem trabalhados, ó. A bola sobra lá no segundo pau. Se o Arana não fechasse nessa bola no segundo pau, o Galo não teria nenhum jogador lá, a bola provavelmente sairia e seria um tiro de meta para o Cruzeiro bater. Então é muito importante esse movimento do lateral, do ala, fechar na segunda trave dentro dessa ideia, né, de jogo do Gabriel Milito. O Arana vai ajeitar para trás, o chute do Hulk para dentro da área e o Paulinho vai fazer o gol do 2-0 para o Atlético Mineiro nessa ocasião. Então, mesmo com pouco tempo de trabalho, dá para a gente perceber já conceitos bem estabelecidos, né? Esse trabalho de passes e de movimentações na saída de bola, com jogadores de meio campo ocupando espaços específicos e oferecendo uma linha de passe, os dois alas bem abertos, muita gente chegando na área. É só o começo do trabalho do Milito, ele não está nem um mês no Atlético Mineiro, mas já dá para perceber uma mudança muito grande no comportamento dos jogadores e na forma do time atuar de uma forma geral. É começo, como eu disse ainda, mas é um começo bem empolgante, sim, para o torcedor do Atlético Mineiro. Olhar para esse time, a capacidade que ele tem e o padrão que vai estabelecendo, mostra que o Atlético, de novo, estará muito forte na briga pelos títulos que disputa na temporada 2024.